aqui da casa, jovem. O pastor contou um testemunho, Daniel, um dia desse, de um rapaz que ficava peneirando e chorava. Aí o pastor disse, vou ser justo. Aí o pastor disse que parecia que era um anjo que botava areia na peneira. Tinha dia que esse anjo era Daniel. E tinha dia que esse anjo era eu, não era? Aí o irmão peneirava, mas o anjo era a gente, né? Irmão Daniel, há muitos, desde o Vale do Renovo serve conosco, é um amigo, é da nossa casa, e tu dá lugar, vaso aí, viu? Em nome de Jesus. Ô glória, eu quero saudar os irmãos, a igreja com a paz do Senhor. Oh, aleluia, irmãos. É verdade, e o pastor, ele fala assim, ele olha para mim, sempre que ele vai entrar na história da construção do Vale do Renovo, que foi a primeira congregação dele, ele faz questão, irmão, de explanar para toda a igreja que eu só fui uma vez. Oh, Jesus. E pior que eu fico na dúvida, eu acho que foi meu. Mas eu louvo a Deus que eu levei um soldado, e o soldado gostou, irmãos, de pegar tijolo. Gostou e o soldado ficou lá, e é daquele testemunho que esse irmão que foi, estava lá peneirando a areia e chorando, né? E realmente ele não é pregador assim conhecido, ele prega a palavra. Também ele é conhecido, ele não é cantor. Ele estava chorando e o pastor chegou preocupado, dizendo: por que tu está chorando, homem? Aí ele olhou para o pastor, aí disse: pastor, é porque eu não sei pregar, eu não sei cantar, mas eu estou aqui, pastor, peneirando areia para o Senhor Jesus. Então, eu louvo a Deus pela vida desse vaso de Deus, e também louvo a Deus pela vida de meus irmãos que estão aqui na minha retaguarda. Querido Arthur está liderando a mocidade, e Arthur nos passou que a temática deste culto é graça, né? É graça. Então, eu não quero, irmãos, sair desta temática, porque eu creio que Deus fala com a liderança. Então, eu vou fazer de tudo para trabalhar essa noite. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, irmãos, pastor Eliabe César, que esta noite não está presente por motivos justos, de força maior. Mas eu louvo a Deus pela vida dele, eu creio que ele vai assistir. E fica aqui, eu não sei, está ali a câmera. Thank you very much, pastor. Muito obrigado por essa graça. Eu estava ali impressionado, toda vez que eu venho em Neópolis eu me impressiono. 2 Samuel, capítulo de número 9. Eu me impressiono porque é gente demais, irmão, é muito olho olhando para a gente. E o nosso coração fica muito nervoso, as pernas começam a tremer. Eu sou, irmãos, de uma congregação, eu aceitei Jesus, é uma congregação onde a igreja era praticamente, eu acho que tem mais do que esse conjunto de mocidade. Lá éramos, acredito eu, de 20 a 30 crentes. Mas Jesus, irmãos, estava lá também com a gente. E grandes coisas eu vivi naquele lugar. E o Senhor me fez se acostumar com pouquinha gente, com igrejas menores. E toda vez que eu venho em Neópolis eu fico encantado. Eu fico, tem lustre essa igreja. Que incrível, né? Esse púlpito aqui, pronto, esse púlpito aqui ganha da congregação onde eu era, é maior. Então, estou bem nervoso, mas eu vou entregar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Capítulo de número 9. Quem achou, diga no tom: eu achei. Bora lá, eu vim com um católico Uber, ó. Rapaz, o homem sabia de Bíblia, viu? Pense. Por isso que Paulo disse assim: vocês têm que estar preparados para defender a razão da vossa fé, né? Ele defendeu que o texto é bom, Maria era mãe de Jesus, de Deus,
mas eu vim de forma pacífica. Eu disse, eu vou pregar a palavra, eu não vou nem me estressar. Porque Satanás, quando não vem, manda os seus. Oh, Jesus, nos ajuda. Capítulo de número 9 diz assim: disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de benevolência por amor de Jonathan? No 3 eu quero que a igreja leia comigo. 1, 2, 3. E havia... Não, o versículo de número 1. Deixa aqui na tela, eu só vou ler ele. 1, 2, 3. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor. Amém. Toda vez que eu vou ministrar, eu faço também questão de mencionar a gratidão a Deus que eu tenho de minha esposa. Sempre está presente, Niele. Eu sou daqui, irmãos. Eu sou daqui, mas esse ano está bem conturbado e eu estou bem desaparecido. Mas eu disse, pastor, mas outubro, passou, chegou outubro, eu vou estar mais presente do que o senhor. Em nome de Jesus. Mas eu estou longe, mas com saudade, irmãos. E aprova o Senhor, era para mim estar em Macaíba, mas o pastor entrou em contato comigo e disse: não, Daniel, vá para lá domingo. E para a honra e glória do nome do Senhor, não fui escalado. E os irmãos de Macaíba entenderam e me deixou aqui. Eu sou grato a Deus pela sua vida, Daniele. Que Deus possa te abençoar. Irmãos, aqui no texto que a gente lemos, a gente podemos ver duas coisas. Estava bom que só o retorno fugiu. A primeira coisa que podemos ver nesse pequeno versículo, está claro, está óbvio, que o rei Davi está procurando alguém para abençoar. Mas esse alguém não é um alguém qualquer, esse alguém é da casa de Saul. E Davi não quer o abençoar porque ele tem sangue real passando pelas suas veias. Davi quer o abençoar porque por causa de uma aliança que foi estabelecida. E quando eu estava estudando esse texto e a temática graça, o Senhor me fazia olhar para o valor de uma aliança. Eu abro um parênteses para trazer algo aqui. Olhando para esse princípio, eu posso afirmar que existem bênçãos que nos alcançam por causa, Mateus, de alianças que foram estabelecidas por alguém no passado. Existem alianças que me atingem por causa de alianças que foram estabelecidas dentro da minha casa, não por mim, mas por alguém. Alguém, quando eu falei isso, provavelmente lembrou, paiinho. Alguém provavelmente lembrou, mãe, meu avô, ou alguém pode ter dito, na minha casa não teve ninguém que fez aliança com... Eu sou o primeiro. Mas também eu posso afirmar, olhando para esse texto, que quando você realiza com Deus uma aliança, você se torna alvo da graça de Deus. Mas não só isso, não só você se torna alvo, como também quem está por perto de você. Aleluia. Por que, Daniel? Porque Deus é o Deus que preserva alianças. A palavra de Deus vai nos afirmar em Deuteronômio, capítulo de número 7, versículo 9, que Moisés vai escrever e vai dizer assim: teu Deus é Deus fiel. Ele é o Deus que guarda a aliança e a misericórdia. Até quando? Até hoje? Até ontem? Não. Até 1000 gerações. Em Atos, capítulo de número 16, versículo 31. Você não se lembra? Paulo está em Filipos.
Ele está em Filipos amando de Deus. Pois ele teve uma visão, ele estava orando, teve uma visão, passa a Macedônia, ele passa, chega em Filipos, e quando ele chega em Filipos, ele se encontra com uma mulher, chamada Lídia, prega a palavra para ela, o coração dela se abre, ela é salva, bom que só, e ele está indo orar um certo dia, quando ele está em Filipos, indo orar, a palavra de Deus diz, e afirma que ele está passando com Silas, e uma mulher começa a falar verdades. E qual era a verdade? Eis aí, está passando homens de Deus. Porém, Paulo percebe que na voz daquela mulher, ela falava uma verdade. Mas ele discerne que ela falava uma verdade, mas vivia uma mentira. E sabendo disso, Paulo diz, isso daí quem está falando é um demônio. Eu vou expulsar o demônio dela. A palavra de Deus diz que Paulo repreende aquele demônio e expulsa o demônio daquela mulher. Mas quando isto acontece, aquela mulher não era só escrava de demônios, mas também ela era escrava do comércio que havia dentro de Filipos. Por quê, Daniel? Porque o espírito que estava dentro dela era um espírito adivinhador. Todos os povos, homens da circunvizinhança daquelas cidades iam para dentro de Filipos. Aquilo gerava mercado, aquilo gerava compra, movimento, e iam apenas para se consultar com a mulher endemoniada. Agora, Paulo, quando expulsa, não há mais demônio, da mesma forma também não há mais comércio. Os homens olham e dizem assim: como é que pode? Como é que pode esse homem sair, vem lá de outro canto e vem para cá perturbar a gente? Vamos para o magistrado, vamos levar ele para o governo. E eles chegam diante dos homens e dizem: esses homens estão nos perturbando, acabou com o nosso mercado, a gente quer que eles sejam presos. A palavra de Deus está lá, Atos capítulo de número 16, diz que eles pegaram Paulo e Silas e não levaram, Arthur, eles arrastaram Paulo e Silas para onde? Para o meio da cidade. Aí a palavra de Deus vai dizer que quando ele pega Eliseu, Paulo e Silas arrastam, colocam no meio da cidade, eles açoitam Paulo e Silas. Com quantos açoites? A Bíblia vai dizer: com muitos açoites. Não podendo e não parando por aí, eles pegam Paulo e Silas e lançam. Diga comigo, lançam. Colocar é uma coisa, mas lançar é outra. Eles lançam Paulo e Silas para dentro de uma prisão. Paulo e Silas estão lá dentro da prisão e, não tendo por satisfeito, eles pegam as pernas de Paulo e Silas, Natan, amarram, pegam as mãos, amarram também e prendem, colocam amarras e também saem, colocam um cadeado prendendo eles dentro da prisão, e eles ficam dentro de uma prisão interna. Daniel, o que isso tem a ver com alianças? Esses homens eram dois homens que tinham alianças estabelecidas com Deus e estavam passando pela prensa. Mas o texto vai dizer que no meio daquele sofrimento, um olha para o outro e começa a dizer: e aí, vamos fazer o quê? Aí eles começam a dizer: vamos cantar. Vamos orar, vamos cantar, vamos orar no meio deste sofrimento. Aí o texto nos diz que enquanto Paulo está orando e Silas está cantando, houve um terremoto. Oh, aleluia! Houve um terremoto dentro daquela prisão. Aí o texto vai dizer que enquanto o terremoto acontecia, alguém pode até dizer: mas terremoto é ruim, Daniel. Terremoto é terrível. Terremoto não presta. Terremoto é terrível para quem não ora, para quem não adora. Mas para quem ora, terremoto é livramento de Deus. Eu não sei se você pode me ajudar, mas diga para quem está do teu lado: aguarde, porque o terremoto de Deus vai acontecer. Diga aí. E quando o terremoto de Deus acontecer, vai acontecer o que aconteceu com Paulo e Silas. O texto diz que as prisões caíram. Oh, aleluia.
as prisões caíam. Aí era só uma porta para se abrir, porque quem cantava era Paulo e Silas. Então era só uma porta. Eles estavam no mesmo canto, mas o texto afirma que as portas se abriram. Por quê? Porque quem tem aliança estabelecida recebe livramento, mas quem está perto também recebe. Oh, aleluia. Você está perto de uma pessoa que tem aliança com Deus. Então diga aí para ele, te prepara, porque tem livramento de Deus chegando. Oh, irmão. Oh, glória. É tão verdade isso que vamos continuar. O texto afirma que Paulo e Silas saem, mas Paulo olha para os presos e diz assim: não vamos sair agora não. Por quê? Vamos fugir. Não vamos não, calma. Aí o texto diz que quando o carcereiro se acorda, ele olha para aquelas prisões tudo aberta. Aí ele já imagina: vão me levar para frente do juiz, o juiz vai perguntar onde estão, vão começar a maltratar a minha família, vão começar a me perturbar, porque vão dizer que eu fiz parte desta fuga. Então melhor a se fazer agora é eu me matar. O texto diz que ele pega a espada e vai se jogar sobre ela. Aí Paulo diz: ei, nós ainda estamos aqui, não se mate não. Quando ele vê os presos, ele se joga no chão e começa a chorar. Olha para Paulo e diz: Paulo, o que eu faço para ter, aleluia, salvação? Aí Paulo diz assim: está aqui, eu vou explicar para ele, Eliseu, o valor de uma aliança. Qual é? Crer no Senhor Jesus Cristo, aleluia. Essa é a aliança que é estabelecida com Ele, é crer no Senhor. Mas como a aliança de Deus é estabelecida comigo, mas abençoa quem está perto de mim, Ele diz: e será salvo tu e a tua. Porque a aliança de Deus nos torna alvo do milagre de Deus, mas também a aliança com Deus faz quem está perto de nós provar da graça. Eu estou pregando para alguém que provavelmente que chegou aqui dizendo: Deus, eu não merecia estar aqui, Deus não era para mim estar aqui, mas eu sei que eu só estou aqui por causa da oração de alguém. Tem alguém que só não morreu porque tem alguém, aleluia, que ele sabe quem é, que está de joelho no chão orando e dizendo: salva, Jesus. Você sabe que não estava nem com vontade de vir essa noite, mas a graça de Deus te alcançou mais uma noite para te dizer: ei rapaz, eu estou com meu coração aberto, eu estou com os meus braços abertos para te receber, e te digo: faz uma aliança comigo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Enquanto eu estou falando, Deus está me dizendo que provavelmente, aleluia, existem pessoas aqui que até fizeram um dia uma aliança com Deus, mas essa aliança por algum motivo foi quebrada. Mas como Deus é um Deus que preserva alianças, Ele te diz essa noite: você quebrou a sua aliança, mas eu preservo ainda a aliança contigo. E estou dizendo: eu sou um Deus esta noite da segunda, aleluia, oportunidade. Haveria alguém ainda da casa de Saul para que eu possa agir de benevolência? Aleluia. Esse benevolência no original pode se traduzir por recede, que é bondade ou graça. E como já foi explicado aqui pela cantora, aleluia, ela disse o que é graça, e realmente é verdade. Graça é a bondade oferecida para alguém que não merecia bondade. A gente costuma dizer que graça é um favor, e é verdade.
Por que, Daniel? É verdade isso? Porque como costume antigo, Davi estava sentado em um trono. E Davi está perguntando se tem alguém da casa de Saul que ele possa agir com benevolência, com graça. E no costume antigo, quando um rei tomava o trono ou sentava no trono, a lei era normal que o rei atual procurasse a família do rei que estava antes no trono para sair. Ele saía matando todos. Por que, Daniel? Para que num futuro não houvesse uma tentativa de retomada do poder. Então, para que o rei não tivesse esse desgaste. Quando ele sentava no trono, ele dizia: vamos sair matando todo mundo da família real. Então, entendendo esse princípio, Mateus, era para Saul estar dizendo, era para Davi estar dizendo assim: alguém da casa de Saul que eu ainda possa matar? Mas ao invés do rei estar olhando para a casa de Saul e dizendo alguém que eu possa matar, ele está dizendo alguém que eu possa abençoar. Oh, aleluia. Alguém na casa de Saul que eu possa agir de benevolência. Eu sei que a lei está dizendo que é para me matar, mas eu não vou matar não. Eu vou agir com graça. Oh, aleluia. Daniel, e por que ele quer abençoar e não quer matar? Por causa de uma aliança estabelecida. Quem não se lembra de 1 Samuel capítulo 16? A palavra de Deus vai dizer que Deus já tinha rejeitado Saul. Deus já tinha rejeitado Saul e o texto começa até dizendo, Deus falando com Samuel e dizendo: Samuel, até quando? Até quando tu ainda vai considerar Saul se eu já rejeitei? Samuel, pega aí tuas coisinhas de profeta, enche aí de azeite esse chifre, vai lá para a casa de Jessé, e lá eu farei um dos filhos de Jessé rei sobre Israel. Samuel vai, quando ele chega, ele bate de frente com Eliabe. Ele olha, homem grande, alto, bonito, parecia Eliseu. É alto Eliseu, oh, homem bonito. Ele olha e ele diz assim: é esse. Aí Deus diz assim: não é não, rapaz. Eu não olho como o homem olha. Eu não vejo como o homem vê. Você vê o que está entre os seus, na frente dos seus olhos, mas eu, Samuel, enxergo o que está dentro do coração. Passa 1, passa 2, passa 3, passa 4, passa... Tem mais alguém da casa de Jessé? Tem um. Está onde? Está trabalhando. Está cuidando de ovelhas. Oh, glória. A gente só vai sentar à mesa quando ele chegar. Aí lá vem Davi. Entra na casa, acredite, cheio de carrapicho. Se ajeita, bate. Quando está entrando, Deus brada do céu e diz: pode derramar o azeite, é isso daí. O tempo passa, Davi não vai para o trono não, viu, irmão? Porque Deus é um Deus de etapas. Davi, ele continua sendo Davi. Agora só que ele é um rei cuidando de ovelhas. Aos olhos de muitos olhavam e diziam: eita, que a profecia foi errada. Um coitado desse não tem condição não. Mas pelos olhos da fé, ele estava no deserto, mas já era rei. Aí o texto vai dizer que um dia o pai dele diz: Davi, os filisteus se levantaram, teus irmãos estão na batalha e precisa de alguém que vá fazer o delivery do almoço deles. Ele diz: pai, está aqui quem vai? Ele pega as comidas,
e está indo. Quando ele chega no campo de batalha, que ele dá a comida dos irmãos, ele ouve que no campo de batalha tem um homem afrontando o povo de Deus, por nome de Golias. Irmãos, Golias era um ogro. É tão verdade isso que a Bíblia vai dizer que em cada mão dele não tinha 5 dedos, era 6. Era um homem assim, irmãos, que a espada pesava, era um homem terrível. Só que quando Davi ouve isso, Davi franzindo, pequeno, Davi quando ouve, dizia, ele está afrontando, quem é esse incircunciso? Incircunciso, quando Davi fala, Davi está dizendo assim, quem é esse que não é escolhido por Deus e está afrontando ao nosso Deus? Quem é esse? Ah, ele é Golias. Ele está afrontando já faz uns dias. E não tem ninguém que vá até ele? Tem não. E se eu for, eu ganho o quê? Ah, tu vai ganhar isso e aquilo do rei. Então está aqui quem vai. Então vou levar os irmãos quer questionar, mas alguém diz, então vem cá para a presença do rei. Ninguém quer ir. Quando ele chega diante de Saul, o texto vai nos afirmar que Saul olha para ele e diz assim, já que tu quer ir, vamos botar uma armadura. Bota uma armadura nele. O texto diz que ele não consegue nem andar direito com a armadura. Ele tira a armadura e diz, não, eu vou do jeito que eu tenho, eu vou com o que tenho. Aí Saul disse, mas homem, tu não consegue. Aí ele olha para Saul e diz, ei, eu passei pela faculdade de Deus. E que faculdade é essa? O deserto. E um dia eu estava na faculdade de Deus, cuidando das ovelhas de painho. E veio um urso, pegou a ovelha. Eu tomei a ovelha do urso, rasguei o urso na minha mão. Veio um dia o leão pegou, eu tomei da boca do leão e matei o leão com minha mão. E rei, deixa eu te dizer, do mesmo jeito que eu fiz com o leão e com o urso, eu vou fazer com esse gigante. Oh, aleluia. E tu tem o que para ir aí? Eu tenho uma aljava e eu tenho aqui umas pedras. Oh, glória. Tá bom, vai para a batalha. Se Saul fosse nordestino, ia dizer, quem não tem cão, caça com gato. Vai. A derrota já está garantida. Pode ir. Quando ele chega na batalha, Golias olha para ele e diz assim, eu pedi um homem de guerra e vocês me mandam um cachorro. Se Davi fosse a gente, né, jovem hoje, ia dizer cachorro o quê? Mas Davi olha para ele e ele começa a afrontar Davi. Vocês me mandam um cachorro, uma criança, um menino. Aí Davi olha para ele e diz assim, tu vem a mim, com espada e com escudo, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não sei porquê, mas eu estou pregando aqui, Deus está dizendo, Satanás está querendo que alguém vire escravo do medo. Mas Deus está dizendo, eu vou te dar ousadia. Tu não vai ficar trancada dentro de um quarto, trancada dentro de um quarto. Por quê? Porque Deus é o Deus que te dá ousadia. Deus está falando, está dizendo, o gigante será palco do milagre que eu farei na tua vida. Tem mão para levantar e receber essa palavra? Você não será envergonhado. Deus te dará honra no campo de batalha. Aleluia! O inimigo está pensando que você vai ficar com medo.
O inimigo está dizendo: eu estou botando medo nele, estou botando medo na casa dele. Não vai se levantar, vai ficar no mesmo canto. Mas Deus está dizendo: receba graça, receba graça. Você não vai ficar perdido no meio do caminho. Eu te darei graça e coragem para enfrentar esse gigante. Oh, aleluia. Se eu fosse você, me ajuda, irmão. Levante a sua mão e dê a maior glória que você pode. Vocês sabem o que acontece? Davi joga a pedra. Eu costumo dizer que Davi jogou a pedra, mas quem colocou o gigante no chão foi Deus. Davi corta a cabeça do gigante, a vitória é garantida e as mulheres começam a fazer uma música. Já existia a música. E a letra da música era: Saul matou seus milhares. Só que elas mudam a letra. E elas acrescentam na letra outra versão, uma mais atual. E elas começam a cantar: Saul matou os seus milhares, porém Davi matou seus 10 milhares. Aí Saul, quando ouve, entra dentro do coração de Saul um sentimento de inveja. E esse sentimento é uma maldição, irmão, porque o invejoso nunca vai querer o que você tem. Uma coisa igual ao que você tem, ele vai querer o que você tem. E outra, ele não vai querer ser que nem você, ele vai querer ser você. E a partir dali, Saul procurava matar Davi. Só que o texto vai dizer que, ao contrário do pai, o filho, Jonathan, olha e diz assim: eita, esse menino vai ser rei no lugar de papai. Ele chama Davi no canto e diz assim: Davi, quando tu for rei, é de costume matar todos da casa de papai. Mas deixa eu fazer um plano contigo. Enquanto o pai é rei, eu sento na mesa com ele e eu ouço os planos que ele tem para te matar. Mas antes que ele chegue com êxito para lhe matar, eu servirei de escape para você. Mas se eu morrer e pai morrer, faça o seguinte: quando você sentar no trono, ao invés de você matar a minha semente, preserve. Davi aperta a mão e diz: está aqui quem vai honrar a aliança. A aliança foi estabelecida com Jonatas. Passa o tempo, Jonatas morre. Saul, seu pai, também morre na mesma batalha. O texto nos afirma que Davi senta no trono e a notícia se espalha. A mudança de governo, o governo mudou, então pode esperar que vai haver morte. Sabendo disso, a ama de Mefibosete, ou Mefibosete, como você gostaria de dizer, enfim, ambas estão certas. A ama dela pega Mefibosete ainda com 5 anos e sai correndo para o esconder. E o texto diz que o desespero foi tão grande dela que ela deixa o menino cair. E a queda, infelizmente, não o matou, mas o deixou paraplégico de ambos os pés. Ela pega o menino, leva para uma terra chamada Lodebar, que significa terra sem pasto, ou terra de esquecimento. E leva para lá. E ele cresce lá, 5 anos, 6, 7, 8 anos ele faz, 9 anos ele faz, 10 anos. E ele vai crescendo sabendo que ele está numa terra de esquecimento. Mas enquanto ele está esquecido por muitos, na mente de Mefibosete ele está dizendo: eu estou escondido. Eu estou escondido. Por quê? Porque a lei manda eu morrer. A lei manda o rei me matar. Então é melhor eu estar aqui na terra do esquecimento. É melhor eu estar aqui.
Mas enquanto Mefibosete está lá na terra do esquecimento, a palavra de Deus diz que dentro do palácio Deus toca no coração do rei. E o rei começa a se questionar: tem alguém da casa de Saul? Para quê, rei? Para matar? Não, para eu abençoar. Alguém pode chegar e ter dito assim: mas rei, o certo é o Senhor matar. A lei manda isso, o costume manda isso. Mas fazer o que, irmão? Se o rei quer abençoar, aleluia. Tem alguém que eu possa abençoar da casa de Saul? O texto vai dizer. O texto nos diz. Eu tenho 5 minutos. Olha aqui. O texto nos diz que tem um servo que era da casa de Saul chamado Ziba. Como era o nome dele? Como era o nome dele? Ziba. Chama Ziba, que Ziba sabe se ainda tem alguém vivo. Chamaram Ziba. És tu, Ziba? Sou eu, Senhor. Tem alguém da casa de Saul para que eu possa abençoar? Aí o texto diz no capítulo 9 de 2 Samuel, versículo de número 3, que Ziba vai dizer assim: há um filho de Jonatas, só que ele é aleijado de ambos os pés. Aí o rei pergunta: e onde ele está? Aí ele vai dizer: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Isso daqui é interessante, irmãos, porque o rei não perguntou defeito. O rei só perguntou se tem alguém que ele possa abençoar. Só que como o Ziba aqui é uma tipologia da lei daquele tempo, ele começa e ele apresenta Mefibosete não pelo nome, mas ele apresenta Mefibosete pelo defeito. Porque é isso que a lei faz. A lei, ela vai nos apresentar pelos nossos defeitos. Mas que bom que da mesma forma que Ziba é uma representação da lei, Davi é uma representação da graça. Enquanto a lei, ela olha para os seus defeitos, a graça, ela não está nem aí para isso. Ela só quer se há alguém, ela só quer saber se há alguém que ele possa abençoar. Aleluia. Quando ele diz: onde está? Está em Lodebar. Davi diz: vá buscar. E lá vai, irmãos. Eu fico imaginando. Imagine comigo aqui. Eu estou encerrando e a gente louva. Eu fico imaginando Mefibosete e Arthur escondido dentro da terra de Lodebar, dizendo: estou escondido, está uma benção, estou vivendo aqui, estou com minha família. E do nada eles olham para a entrada da cidade e está entrando umas carruagens. Aí eles começam a dizer: o que é isso? Aí chega alguém para Mefibosete e diz: ei, é a carruagem real. A carruagem real está perguntando quem é Mefibosete. É tu. Estão atrás de você. Aí Mefibosete pensa: eita, me encontraram. Eita, acabou a história para mim. Eita, me encontraram, vão me matar agora. Quando eles chegam, aí imagina, irmão, chegando aquelas carruagens, aqueles homens, tudo bonito, fardado, se apresentando para Mefibosete e diz: és tu, Mefibosete? Ele diz: sou eu. Aí ele já na mente dele: pode transpassar a espada, pode me matar, eu já vivi muito mesmo. Aí eles dizem: não, o rei mandou te chamar. Aí Mefibosete pensa: eles não me mataram, porque o rei mesmo quer me matar pelas suas próprias mãos. Aí o texto diz que eles pegam Mefibosete
e levam para Davi. Aí coloca aqui para mim o versículo de número 6 do capítulo 9 de 2 Samuel. Coloque aqui. Aleluia. Quando Mefibosete ele está indo, ele chega diante de Davi. E o texto vai dizer que ele veio a Davi e se prostrou. Essa prostração aqui com o rosto em terra. Essa prostração aqui, essa inclinação, muitos usavam como uma ideia de reverência. E realmente era. Mas também aqui é uma ideia, nos traz de rendição. Ele está dizendo assim para o rei: rei, eu estou preparado, pode me matar. Eu estou preparado, pode transpassar a tua espada. Eu não mereço mesmo. Me mata. Ele está fazendo isso. Só que Davi, a primeira palavra para Davi é Mefibosete. Aleluia, eu abro um parênteses para lhe lembrar. Você lembra quando Davi perguntou a Ziba: Ziba, tem alguém? O que Ziba disse? Tem alguém. Mas Ziba não apresentou ele pelo nome. Ziba só disse: tem alguém, está numa terra esquecida, ele não presta para nada, ele está, olha, não pode nem andar, está coxo de ambos os pés. Porque é isso que a lei faz. A lei sempre vai se referir a você pelo seu defeito, mas a graça faz isso. Não precisa, aleluia, você ser muita coisa. Ela sempre vai lhe chamar pelo nome. Oh, irmão, eu estou sentindo o céu aqui para lhe dizer: enquanto a lei vai lhe julgar pelo seu defeito, minha filha, meu filho, a graça ela faz questão de lhe chamar pelo nome. Por isso que Deus está dizendo: Mefibosete, Mefibosete, aleluia, Mefibosete. Tem alguém aqui, Arthur, que chegou dizendo assim: eu não mereço, eu não presto, era para mim estar morto. Mas Deus está dizendo: Mefibosete. Tem alguém aqui que foi alcançado pela graça de Deus? Ou tem alguém aqui que entende que não era para estar aqui, mas só está aqui por causa da graça? A graça de Deus, ela não pede currículo. A graça de Deus, ela não pede. Porque a graça de Deus, ela não olha para as nossas qualidades. Porque quando Deus olha para nós, Ele não vê as nossas qualidades, mas Ele vê sobre nós o sangue de uma aliança. Uma aliança que foi estabelecida com pregos nas mãos e sangue derramado. E onde é que foi, Daniel? Essa aliança estabelecida, essa aliança foi estabelecida na cruz. Na cruz do Calvário. Você pode erguer a sua mão para o céu e adorar a Jesus, que lhe amou não pelo que você tem, mas pelo que você é. Aleluia. Eu vou fechar aqui minha Bíblia, porque alguém está aqui em Lodebar, está dizendo: ninguém vai me encontrar. Mas Deus, Ele lhe encontra. A graça de Deus, ela lhe alcança aonde quer que você esteja. Muitos aqui sabem que eu sou de um bairro, nasci e me criei, bairro Guarapes. Dentro do bairro Guarapes tem uma comunidade, um conjunto chamado Inferninho. Colocaram esse nome porque era um inferninho mesmo, irmão. Eu já vi um dia 7 pessoas morrer dentro do conjunto. 2 numa rua, 1 em outra, 3 em outra. Foi uma coisa assim, terrível. Eu já vi irmãos da igreja aceitar Jesus e infelizmente ser morto no outro dia. Era normal como criança eu ver briga, ver esse tipo de coisa. Gente baleada, gente morrendo, ensanguentada na minha frente, eu vi. Eu já vi gente chegando na porta de casa chamando meu pai: ajuda, ajuda. Quando eu saio, o homem está com quase 16 tiros no corpo.
Eu já vi, era um inferninho mesmo. E eu cresci nesse meio. E deixa eu lhe dizer, irmãos, o herói dentro de uma comunidade como essa não é a polícia, infelizmente. O herói aos olhos da comunidade, do jovenzinho que está ali, felizmente é o traficante. E eu comecei a olhar e pensar: eita, eu quero ser assim. O caba tem poder, tem arma na mão, ninguém pode com ele. Aí eu comecei, coloquei um cap na cabeça, era cordão no pescoço, era calção da Billabong, Smolde, era Kenny no pé, andava balando para lá e para cá, balançando o braço. Quando a polícia passava, era um chama-baculejo. Aí um dia um homem olhou para mim e disse: Daniel, eu uma criança, irmão, já experimentava cigarro, já tomava cerveja, 12 anos de idade. A uma pessoa já ia pro grafite, essas coisas. Aí um amigo chegou e disse: Daniel, tu não vai passar dos 18. Aí eu comecei a rir, irmão. Só que enquanto ele falava, tu não vai passar dos 18, tinha uma mãe que estava de joelho, exercendo a aliança de Deus em oração. Aleluia. Enquanto a lei dizia: Daniel não passa dos 18, a graça de Deus estava dizendo: eu pego ele antes. Aleluia. Aí um dia eu querendo ser o que não era, irmãos. Eu estava numa festa, bebendo, ainda eu lembro, de manhã, pensando: eu vou passar a madrugada hoje bebendo. Mas de nada apareceu uma vontade dentro de mim de ir para a igreja. Aí eu disse: ei, eu vou lá para a igreja. Era uma quarta-feira. Peguei, nem me ajeitei, porque no tempo fui do mesmo jeito que estava. Só coloquei uma calça, ainda no tempo da calça saruel. Coloquei uma calça saruel horrível. Aí fui andando, cheguei lá, aleluia, com cap, chapéu. Fiquei lá no último banco, com cordão no pescoço. A mulher pregava, eu não entendia nada, mas estava lá. A minha mãe no Betel, o meu pai também no Betel. E eu lá, só tinha eu lá. Aí a pregadora pregando. Aí do nada a pregadora diz: para esse jovem aí. Eu levantei a cabeça, olhei para trás. Ela disse: só tem tu, rapaz, aí. Aleluia. Aí eu disse: oi, o que é? Ela disse: venha para cá para frente. Eu fui, cheguei andando, tirei meu chapéu, coloquei aqui. Aí Deus tomou uma irmã. A irmã veio marchando, e a pregadora não falou mais nada. Quando a irmã veio marchando, hoje ela é minha amiga, irmã Aldecira. Ela chegou baixando, pegou no meu cordão bem forte. Aí disse assim: eu vou tirar esse cordão do teu pescoço e vou colocar uma gravata. Cadê? Oh, glória! Daniel, o que foi isso? Eu nem sabia, irmãos. Eu não cantava, não pregava, não fazia nada. Mas o Deus que estava falando me conhecia. Aí ele começou a dizer: Deus, através dela, eu vou te levar para os 4 cantos dessa cidade. Tu vai cantar, tu vai pregar, eu vou colocar sapato, vou te dar vestimenta nova. Tinha nem aceitado Jesus, mas já comecei a chorar. Aí a pregadora disse: tu quer aceitar Jesus? Aí eu disse: eu quero. Aí a pregadora começou a ser usada, aí começou a dizer: eita, aqui eu estou vendo uma sepultura que estava aberta, mas por causa da tua aliança, a sepultura está sendo fechada. Irmão, a graça, eu posso dizer, a graça de Deus entrou dentro do inferninho e salvou eu e a minha família. Porque a graça de Deus, ela entra onde o legislativo não entra. A graça de Deus entra onde o executivo não entra. A graça de Deus entra onde o judiciário não entra. A graça de Deus entra onde a polícia muitas das vezes não entra. A graça de Deus, eu não sei para quem é, mas a graça de Deus está entrando e está dizendo: não vai ficar do mesmo jeito. Receba a minha. Com a mão erguida, com a boca aberta, você pode adorar esse Deus. Fique de pé agora. Aleluia, adorando a Deus agora.
Aleluia. Sarinha, a gente pode cantar aqui. Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus está chamando, Arthur. Essa noite, Mefibosetes que chegou aqui e está dizendo: a minha graça te alcança agora. A minha graça te alcança. Oh,